O ser, a centelha divina que vive em nós, percorreu todas as etapas evolutivas, desde o mineral até o animal. Foram desenvolvidas aptidões e habilidades que hoje possuem os humanos, através de um trabalho árduo, ininterrupto e crescente, pela assimilação, adaptação, hereditariedade e seleção. Como podem as leis de Deus estar engravadas em nosso íntimo? O princípio pensante percorreu lentamente todas as escalas da vida orgânica, ascensão ininterrupta, e assim pôde fixar no corpo espiritual todas as leis da vida, vegetativa, orgânica e psíquica. Foi necessário materializar-se em 100 números de vezes nos últimos 2 bilhões de anos para que todas estas ações desejadas conscientemente pudessem chegar à inconsciência, ao subconsciente, para agirmos automaticamente, o que caracteriza as reações vitais e as ações reflexas atuais em nossa existência. Chegada à fase da humanidade, a alma já está amadurecida e seu invólucro fixado sobre a forma de leis, de linhas de forças, seus estados sucessivamente percorridos que são repassados na gestação. As hostes celestes coordenam o trabalho global e específico, adaptam a individualização do ser para a passagem a um ser humano, despertam potenciais ainda latentes na mônada celeste. Em cada nova encarnação, vai trazendo um maior aperfeiçoamento, mais bagagem registrada no subconsciente, portanto, menos esforços para satisfazer suas necessidades e desejos. Hoje importa ao homem se desembaraçar das paixões e instintos, egoísmo e orgulho, resquícios da animalidade. Somos os árbitros soberanos de nossos destinos, e nosso destino é entrarmos em comunhão sempre mais e mais íntima com a grande alma universal, a potência suprema. É a alma quem condiciona o corpo, isto é a alma quem modela o corpo sobre um plano pré-concebido e o dirige através do corpo espiritual. A reencarnação é a conciliação lógica de todas as desigualdades intelectuais com a justiça divina. A matéria é cega, parte inerte e passiva, e só se move por influência da vontade. O que mantém o universo coeso é a vontade divina. A forma humana conserva seu tipo, independente do afluxo de matéria que passa pelo corpo. O modelador bioplasmático, perispírito ou corpo espiritual, assemelha-se a uma rede em cujas malhas se insinuam as moléculas. Esse retículo fluídico contém igualmente as leis dos mecanismos vitais e fica e permanece estável através do turbilhão de ações físico-químicas que se renovam incessantemente. O ser humano compõe-se de vários corpos e uma força vital que o alimenta. Existe, portanto, um desenho virtual, um projeto, um plano de cada corpo, de cada órgão, de cada sistema. Portanto, a vida representa a união da força vital com o corpo espiritual. E conforme a sua vontade, tomemos de um eletroímã, por exemplo, e coloquemos um cartão com limalhas de ferro sobre os polos e observemos a figura gerada. Linhas de força regulares ordenam espontaneamente a limalha de ferro, formando desenhos, figuras concêntricas aos polos. Chamamos isto de espectro magnético. Portanto,
uma força invisível e imponderável, o magnetismo, age sem contato com a matéria, limália, criando uma forma, figura definida. Portanto, dormitam em nossa alma propriedades que desconhecemos e que apenas serão despertadas quando ocorrerem circunstâncias apropriadas. A entidade divina que mora em nós, começando por organizar as formas rudimentares, pode, ao longo de milhares ou milhões de anos de evolução e de inumeráveis reencarnações, dirigir organismos mais e mais delicados e aperfeiçoados até chegar aos corpos humanos. A memória de toda esta história está registrada no corpo espiritual, que chamamos de corpo causal, guardião fiel do acervo imponderável. Não há transições bruscas. A lei da continuidade não se interrompe. Somos o último ramo aflorando da grande árvore da vida, resumindo em nós toda a experiência acumulada e assimilada em toda a série de espécies inferiores a que passamos. Sob os impulsos da alma, excitada pelo meio cósmico e pela luta pela vida, o organismo fluídico, corpo espiritual, criou por diferenciação das propriedades do protoplasma todos os órgãos materiais, subordinados à direção progressiva do sistema nervoso. E pelo mecanismo das ações reflexas, manifestaram-se os instintos. E isto nos emociona, pois todos nós saímos do limbo da bestialidade e foi com imensa dificuldade que conquistamos o exercício das nossas faculdades para vencer a natureza. Hoje minimizam-se as necessidades físicas e iniciam-se as necessidades sentimentais e intelectuais. Somos todos iguais? Fomos criados iguais, ou seja, todos saímos do seio de Deus simples e ignorantes. Porém, hoje nos diferenciamos pelas conquistas individuais alcançadas, resultado das lutas intensas por nosso aprimoramento. A necessidade é boa ou ruim? A necessidade por coisas melhores, por situação melhor, nos impele ao trabalho, ao esforço, ao estudo, a fim de conquistarmos uma condição mais agradável de viver. Este esforço continuado desenvolve, constrói e aprimora os instrumentos, mãos, pés, órgãos, para o nosso uso e defesa, ou seja, sensores para sinalizar e atuarmos em nossa proteção, bem como meios para perpetuarmos a nossa raça, a nossa espécie. E o desejo, é bom ou é ruim? Como a necessidade, o desejo impulsiona apenas de maneira diferente. Um é drástico, ou se atende à necessidade ou se perece. O outro, o desejo, já não é tão drástico, mas impulsiona a busca de situações que satisfaça, a princípio, os sentidos físicos, depois aos sentidos artísticos, intelectuais, estéticos e a busca da felicidade. Também a curiosidade, a busca de novidades, a princípio de forma temerosa, depois intensamente, desperta os valores intrínsecos que impulsionam ao progresso. Como surge a razão? O instinto de conservação, já totalmente desenvolvido e no máximo da perfeição no reino animal, torna-se inconsciente pela incansável repetição, deixando espaço na consciência do ser humano disponível a novas iniciativas. O ser humano então necessita ter mais estímulos para despertamento de outros potenciais latentes em seu íntimo. Surge então a curiosidade, onde começa a arriscar novas iniciativas. O desejo, aliado a um pequeno destemor, abre campo para novas imersões, ou seja, em excursões, em experiências cada vez mais ousadas. Arriscam, vencendo o temor,
a tudo o que é diferente, abrindo campos a novas experiências que se verificam. O medo obsta o progresso e o desenvolvimento do ser, tirando-lhe a confiança e criando uma barreira intransponível ao despertamento. Surge a inteligência, que é como um software que manuseia o conhecimento, compara, deduz, decide e distribui ações, criando um método de análise e comparação a que chamamos raciocínio, lógica ou razão. Como se formam os hábitos? Observando os resultados das ações, as consequências das decisões tomadas, as quais foram armazenadas nos substratos da consciência, no subconsciente, o ser vai formando um conjunto de disposições, de reflexos condicionados, a que chamamos de hábitos. Os instintos foram hábitos repetidos, que se instalaram em definitivo no ser em desenvolvimento. Cristalizou-se tanto que as próprias células têm seus reflexos instantâneos. Muitas vezes, os hábitos não são formados através do processo acima descrito, mas sim por um automatismo imediato, repetição automática, sem a devida reflexão. Daí resulta como consequência, pelo resultado alcançado, duas situações, de satisfação e de insatisfação. Os reforços positivos de satisfação vão fortificando o caráter do ser. Os resultados negativos, que lhe trazem descontentamento, frustração, inconformação, podem trazer revolta, agressão e prejuízo na ascensão do ser. A responsabilidade. De todo jeito, o feedback, o retorno da situação para a reanálise da ocorrência, sua reflexão, desenvolve o senso crítico e alimenta a base de informações no subconsciente, reformulando-as constantemente, modificando as disposições, amadurecendo o critério de tomada de decisões e, com o tempo, repetindo situações amargas em que teve que assumir os danos e consequências dos atos, acaba por despertar a responsabilidade pelas ações. A reencarnação nada mais é do que um feedback um pouco mais demorado. Começa o ser a entender que tem liberdade para fazer o que quer, mas nem tudo o que faz lhe convém fazer, devido às consequências desastrosas decorrentes. Conflitos de interesse. Ocorre uma fase muito importante no ser, que é a fase de tomada de consciência e de responsabilidade pela vida. O ser não quer assumir que tem que se responsabilizar por tudo o que faz, pois antes, quando era animal, não sentia essa necessidade e quer continuar assim. Mas agora já não pode mais ser assim. É como se tivesse passado da fase de criança, em que tudo era permitido, tudo era bonito e se faziam festa pelo que ele fazia, mas agora não. Recriminam suas ações irrefletidas. Tem que assumir um peso muito grande pelas consequências de seus atos impensados. Existe um conflito muito grande entre o desejo e a razão. Deseja realizar uma ação sem ter que pensar a respeito, e muito menos pensar nas consequências. A consequência alerta de que tem algum problema no ar em se fazer ou realizar do jeito que ele quer e pede para a razão ponderar. Mas o ser, a parte emocional do ser, não quer pensar a este respeito. Quem é que manda em você? Dessa luta imensa que se processa, onde o desejo quer a todo custo anular a consciência, que se manifesta como um sussurro proveniente dos fatos anteriores ocorridos e que a razão quer ponderar, vencendo e agindo sem o consentimento da razão, resulta em sistemáticas frustrações,
sofrimentos e desilusões, enfraquecendo o caráter, tornando o ser frágil, sem condições de assumir a sua vida responsável, passando a culpar os outros e a Deus por suas desditas, ficando sujeito à influência de outros seres aproveitadores, tanto encarnados como desencarnados, que estimulam seus desejos conforme o que querem. O ser passa a pensar que tem vontade própria, que é ele quem quer ser assim ou assado, mas no fundo passa a ser joguete de outras forças oriundas dos pensamentos e emoções existentes no astral inferior que circunda a Terra. Porém, se passar a dar ouvidos aos sussurros da consciência, o ser começa a se fortificar, vencendo o domínio dos desejos, criando valores íntimos, qualidades morais, ou seja, de comportamentos virtuosos, e a razão passa a ponderar, reflexionando mais profundamente as situações. Pelas repetições de reflexões e ponderações mais profundas, o ser se torna mais confiante, mais seguro, mais firme nos seus propósitos e, inclusive, as outras pessoas passam a também a confiar mais nele em suas assertivas. Como se processa o automatismo? O exercício do trabalho, do estudo, da dedicação a algo, desenvolvem as potencialidades latentes do espírito, a destreza, as habilidades, a inteligência, a estética, a arte, raciocínio lógico, sensatez. O princípio inteligente constrói o minério, atraindo e reunindo elementos por meio da atração magnética. O tropismo puxa o vegetal para o sol e para a terra, para satisfazer as necessidades de crescimento. Com isso desenvolve os galhos e as raízes, o fluxo interno, o movimento, e o vegetal cresce e se desenvolve. Depois da busca dos alimentos ou da defesa, os animais condicionam as atividades repetidas em reflexos que os mantêm vivos. Tais reflexos, que a princípio são desejados, antecipam os instintos que, condicionados, são automatizados e passam para o subconsciente, não necessitando mais de serem desejados e, conscientemente, serem executados para acontecerem. Um movimento voluntário de início pode tornar-se habitual e maquinal, e, por fim, automático e inconsciente, em função da necessidade de repetições que ele se submete. Em cada encarnação, adquirimos hábitos que acabam tornando-se semi-intelectuais, semi-orgânicos. Andar, falar, escrever, nadar, dirigir, todos eles foram originalmente desejados. Depois, pela repetição constante, criou-se o hábito. Formaram-se as associações dinâmicas estáveis no corpo espiritual, com os movimentos fundamentais. Estes se tornaram mais rápidos à força da repetição, exigindo cada vez menos esforços. A alma, o espírito, é o ser pensante, o princípio ativo do universo. O corpo espiritual, inconsciente, é o princípio passivo, o guardião, o almoxarifado. As sensações, que não passam de corpos, afetam a natureza do movimento de forças psíquicas e sendo de maneira consciente. Haverá então a percepção, ou seja, o espírito toma consciência do fato. Caso contrário, registra-se apenas diretamente no subconsciente. Gravamos assim o estado de consciência que denominamos por memória. Tomamos muitas decisões, ou deixamos de tomar, no passado, quando não tínhamos ainda condições de as analisar como temos hoje. E muitas delas, hoje nos arrependemos. Isto faz parte das experiências vividas e é um bom motivo de reflexão, de uma ponderação a respeito de nossas decisões, de nossa conduta, a fim de reformularmos o que temos registrado em nós. Via de regra, algum acontecimento, alguma situação, um encontro, até mesmo um cheiro, nos traz uma lembrança que revivemos em segundos, e às vezes são situações que não queremos mais relembrar. Isso indica a necessidade de reavaliação,
de repensar a situação antiga com os elementos de que hoje dispomos para tomarmos uma disposição interna diferente. A isso chamamos de reforma íntima. Até a fase animal, o ser espiritual trabalhou intensamente para construir os instrumentos que o facultassem a agir. Em paralelo, foi desenvolvendo os primórdios das capacidades de desejar e de pensar. Empreendeu cerca de 2 bilhões de anos, do vírus à bactéria e desta até a fase atual, para sedimentar o corpo físico e os corpos astrais, mental, etc., armazenando as informações colhidas no corpo causal, sede da consciência. Sob um aprimoramento contínuo, aperfeiçoou órgãos e habilitou os instrumentos. Chega então à fase hominal, em que resume em si todas as consciências menores gravadas em suas células, órgãos, sistemas e numa consciência maior que governa todas as outras. A palavra está para o som, assim como a ação está para a matéria, o sentimento para as emoções, a ideia para os pensamentos. São manifestações úteis e sensatas dos atributos da alma. O subconsciente. A mente consciente é como o navegador ou o capitão da ponte de comando de um navio. Ele dirige o navio e dá ordens aos homens na casa de máquinas, os quais, por seu turno, controlam todas as caldeiras, instrumentos, manômetros, etc. Os homens da casa de máquinas não sabem para onde estão indo, apenas cumprem ordens. Iriam de encontro às rochas, se o homem na ponte de comando emitisse instruções defeituosas ou erradas. Os homens na casa de máquinas obedecem-lhe porque ele está no comando e emite ordens que são automaticamente obedecidas. Os membros da tripulação não discutem com o comandante, limitam-se a executar suas ordens. O comandante é o senhor do navio e as suas determinações são sempre executadas. Da mesma forma, sua mente consciente está no comando e é a senhora de seu navio, isto é, do seu corpo, meio ambiente e de todos os assuntos que se relacionam com você. A mente subconsciente recebe as ordens que você lhe dá, baseada no que a sua mente consciente acredita e aceita como sendo verdadeiro. Quando você diz repetitivamente aos outros que não é capaz de alguma coisa, sua mente subconsciente aceita isso ao pé da letra e providencia para que você não consiga alcançar o que deseja. Portanto, nunca conclua uma declaração negativa, inverta-a imediatamente. A mente subconsciente e os hábitos. Outra maneira de vermos a nossa mente consciente e subconsciente é a imagem de um iceberg, uma montanha de gelo. Como apenas uma pequena parte da montanha de gelo fica para fora da água, enquanto que a maior parte fica escondida, submersa e não acessível, a nossa parte consciente fica visível e controlável, mas a parte subconsciente fica escondida, submersa e não acessível. A parte que está consciente de nossa mente é a parte que pensa, raciocina, julga, decide, aceita, rejeita, enquanto que a parte subconsciente não julga, não decide, não raciocina, mas apenas executa o que o consciente aceitou e mandou executar. Note bem, o subconsciente é um excelente
realizador, executor de tarefas pré-agendadas. Tudo que ele executa, vê, sente, ou seja, tudo que ele percebe pelos sentidos, passa imediatamente à parte consciente da sua mente, que processa o conteúdo e decide o que fazer. Se pudéssemos reduzir toda a nossa vida a uma única atividade, poderíamos dizer que só fazemos uma coisa na vida: tomar decisões e nada mais. O crivo da razão. Entre o consciente e o subconsciente, existe uma porta estreita chamada de crivo da razão, que permite ou não o acesso ao subconsciente, ao corpo causal. Se determinado fato foi aceito pela consciência e foi deixado passar pelo crivo da razão, será armazenado no subconsciente. A repetição deste estímulo por várias vezes faz com que o subconsciente entenda que a função é para ser automatizada. Então, toda vez que o fato gerador ocorrer, ele aciona a função automatizada, independente de estarmos conscientes ou não do que ela está fazendo. Por exemplo, uma pessoa vai fazer uma entrevista ou um exame. Começa a ficar nervosa enquanto espera a sua vez. Surge um medo, ansiedade e começa a não se sentir bem. Passa a conversar com uma outra pessoa que também é ansiosa, acende um cigarro. Ela pede um cigarro, assente e começa a conversar mais profundamente. Relaxa-se e sente-se bem. Que ordem foi dada ao subconsciente? A ordem foi: o cigarro relaxa e traz bem-estar. Se esta situação se repetir outras vezes, o subconsciente automatiza a função e a resposta será sempre imediata. Cada vez que ela tiver uma situação de ansiedade, medo ou tensão, o subconsciente emite o desejo de fumar, pois já automatizou o procedimento e a pessoa fuma automaticamente e inconscientemente. O subconsciente não está errado. Ele apenas executou o que você mandou executar. Ele apenas automatiza as respostas, pois é assim que ele funciona, assimilando, aprendendo e incorporando funções. Neste caso, conseguimos automatizar um vício, uma função que não nos traz bons resultados. Porém, o processo é o mesmo para automatizarmos qualquer coisa, inclusive as virtudes que trarão melhores resultados. O subconsciente é um forte aliado em nossa causa. Tem um poder imenso. A chave está no crivo da razão. O que eu permito ou o que eu não permito que seja automatizado. É nos pequenos detalhes, naqueles que nem notamos no dia a dia, que estamos construindo o nosso perfil futuro. Somos o resultado de nós mesmos. Orai e vigiai foi a senha que Jesus ensinou para a salvaguarda de nossa integridade íntima. Uma vez que deixarmos passar e automatizarmos funções indesejáveis, o processo de reformulação é difícil, sofrido e demorado. Pelo controle exercido pela lei de causa e efeito, ou karma, estamos formando o nosso corpo causal, refletindo e registrando experiências que estão sendo acumuladas durante milhares e milhares de anos. Ouvimos sempre dizer que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Esta é a maior das verdades. Porém, quem as está gravando somos nós próprios, através das experiências vividas e refletidas, através das leis de retorno, de causa e efeito, que já passamos. Construímos o nosso subconsciente coletivo enquanto éramos ainda alma grupal, ou seja, enquanto éramos vegetais, animais, que passou a ser a base para a nossa evolução humana. Por exemplo, o fogo queima, isto é, instintivo. Este reflexo foi condicionado através de muitas existências e faz parte do nosso subconsciente coletivo. Através da passagem pelas várias experiências, fomos conhecendo as leis de Deus,
as leis da evolução, da conservação, do amor, do trabalho, da destruição, da causa e efeito, etc. E como elas funcionam. Somente passando para outro plano quando uma lei for bem aprendida. Deus não aceita um esboço imperfeito, portanto, somente podemos nos libertar da recapitulação das lições quando formos bem-sucedidos nelas e compreendermos que aplicamos seu conteúdo automaticamente. Saímos simples e ignorantes do seio de Deus e voltamos para Ele através de um ciclo finito de experiência para sermos perfeitos como o perfeito é o Pai que está no céu. O superconsciente. As qualidades ou os defeitos que guardamos em nosso subconsciente são hábitos. Pela educação, estudo, trabalho, dedicação, reformulamos os hábitos. Adquirindo o hábito, a atividade é eliminada da zona de consciência e passa para o subconsciente, para que a consciência possa estar livre para novas aquisições. O instinto é um hábito inconsciente no homem, e o raciocínio um hábito consciente. O raciocínio será um hábito automático e inconsciente no anjo, e outro atributo estará sendo desenvolvido. Como você faria para limpar um vaso cheio de sujeira? Eu jogaria água limpa, continuamente, até que toda a sujeira pudesse ser expulsa do vaso e este se tornasse limpo novamente. É assim que acontece conosco. Não podemos tirar todo o lixo que se encontra dentro de nós, escondido em nosso subconsciente. Mas podemos ir jogando água limpa, continuamente, através de pensamentos e sentimentos puros, até que tudo de ruim seja removido. Esse processo é feito através da conduta e de frases que, repetidas continuamente, acabam se instalando dentro de nós e tornando-se parte integrante do nosso subconsciente. Estas repetições sistemáticas, autossugestões que nos impomos, também são chamadas de mantras. Podem nos levar à conquista de nossos ideais, sejam eles quais forem, o sucesso ou a derrota. Reflita comigo. Como têm sido os seus pensamentos? O que você está construindo com eles? Os seus pensamentos têm sido claros e precisos quanto ao que quer e deseja conquistar? Você está construindo mentalmente saúde, fartura, alegria e realização? Ou está construindo doença, pobreza, tristeza e frustrações na vida? Que imagem você tem de si mesmo? De um vencedor ou de um derrotado? Você consegue ver claramente o seu sucesso? Você consegue ver-se na situação de vencedor em seus próprios empreendimentos? Quem te dá ou te tira o direito de ser ou ter alguma coisa? Será que você mesmo se poda? Continuando nossas reflexões, que boas ideias você pode formular de agora em diante, em lugar de mesquinhos e restritos pensamentos? Que resultados você pode esperar de sua nova postura? Que frase ou mantra você gostaria de construir para que ela pudesse ser repetida várias vezes por dia para lhe estimular a atingir as suas conquistas íntimas?